O Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, de volta aqui no Rádio Esportes. O Cruzeiro segue treinando hoje a garotada da base, presente na Toca da Raposa 2, o Paulo Pessolano observando essa turma e o treinamento não acabou, ainda segue na Toca daqui a pouco e ao longo da nossa programação vamos trazer outras informações. Hoje o Cruzeiro oficializou a contratação do lateral direito Gabriel Dias, que já vem fazendo trabalhos. O Gabriel, ele esteve por último no Ceará, só que no Ceará ele terminou o ano tratando uma lesão pequena no joelho, então chegou abaixo fisicamente e vinha fazendo alguns treinos na Toca. Hoje foi oficializado como lateral direito do Cruzeiro, Gabriel Dias, 27 anos. E o Cruzeiro também oficializou hoje o nome do gestor para a categoria de base. O Cruzeiro postou mais cedo Roberto Braga. Ele trabalhou no Bahia, na Ferroviária e por último esteve no Guangzhou Evergrande da China. Ele é formado em Educação Física e tem mestrado em Ciência da Motricidade. Estudou na Universidade do Porto. Roberto Braga já está em Belo Horizonte e dentro daquilo que a gente falou, ele será o gestor da categoria de base e sempre respondendo ao diretor executivo de futebol do Cruzeiro, neste departamento de futebol integrado, que é o Pedro Martins. Então, Roberto Braga, até conversei com o setorista da Ferroviária, o Rafael Zocco, e ele me falava que por lá foi muito importante na base da Ferroviária. A Ferroviária tem uma ótima categoria de base, está sempre chegando nos campeonatos estaduais, em várias categorias. E o Roberto Braga trabalhou lá, conheceu o Pedro Martins, inclusive na Ferroviária, depois seguiu a vida, trabalhou no Bahia e também no Guangzhou Evergrande. Agora vamos lá, sobre a questão do Transferban. Todo mundo perguntando, Cruzeiro não vai conseguir pagar o Transferban? E a expectativa é de que na segunda o Cruzeiro resolva esta situação. O que precisa acontecer? O torcedor ele vai se recordar que em outro Transferban que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro fez o pagamento e demorou muito o processo para liberar o clube a voltar a registrar os atletas. Então, não é uma negociação simples de acontecer e também pelos valores, mas repito, ainda tem tempo do Cruzeiro pagar na segunda-feira e registrar os atletas até às 19 horas de terça-feira, que é quando se encerra o BID. O regulamento da Federação Mineira de Futebol diz o seguinte: os atletas precisam estar registrados até o último dia útil antes da partida. Então, 7 horas da noite de terça-feira é o prazo que o Cruzeiro tem. E as negociações vêm acontecendo com os clubes que o Cruzeiro deve para que finalmente o Cruzeiro se livre do Transferban. Então vai ter que ser um trabalho de muita agilidade do departamento de registro da equipe do Cruzeiro, juntamente aí com a Federação Mineira de Futebol e também com a CBF, mas repito, a expectativa é de que o Cruzeiro fique livre desse Transferban, até para colocar todo mundo à disposição do técnico Paulo Pessolano, já na estreia na quarta-feira diante da equipe da URT, o jogo seguindo marcado para o Independência, a partida às 5 horas da tarde. Então, vamos seguir acompanhando. Claro que no final de semana não vai acontecer nada, hoje e amanhã, mas a expectativa, repito, Edu Panzi, é que na segunda-feira tudo se resolva e o Pessolano possa ter aí os reforços à disposição para quarta-feira contra a equipe da URT. Panzi. Ô Samuel, é uma negociação que envolve muita grana, né? São valores muito altos e a gente hoje fala grana Cruzeiro... e parte burocrática também, SAF, associação, os clubes, não é fácil. Exatamente, a gente está falando de um Cruzeiro empresa agora, né? Então há um cuidado muito grande com o dinheiro dessa empresa. Algo que nunca houve, pelo menos na última década, algo que não havia era cuidado com o dinheiro do Cruzeiro. Hoje há um cuidado muito grande com o dinheiro da empresa, da SAF. E, Samuel, sinceramente, ainda que o Cruzeiro tem que sacrificar ali as 3 primeiras rodadas, para quem sabe conseguir um bom desconto, uma boa negociação,
que se sacrifique. Se não der para registrar jogadores para a primeira rodada, joga com o que tem. Vai lá e registra para a segunda, se não der para a segunda, para a terceira. Com toda sinceridade, acho que a importância que é dada ao dinheiro nesse momento ela é muito grande. E eu repito, campeonato estadual, se tiver que sacrificar nas primeiras rodadas em prol de uma boa negociação para o clube financeira, acho que vale a pena. Pois é. Ô Emerson Romano, eu falei aqui do Gabriel Dias, reforço contratado, oficializado, 27 anos. Você acompanhou bem aí o Gabriel Dias nessa época de América e chegou a vê-lo atuar. O que você pode falar sobre o jogador, Romano? Olha, Samuel, eu acho um jogador muito inteligente, um jogador que tem ali a força física e a velocidade. Então, assim, é um lateral que todo mundo fala, lateral de força, que chega com muita presença lá na frente. Acho que vai ser um jogador que vai ser fundamental nesse esquema que o Pessolano está montando, porque é um jogador que consegue ler bem, fazer bem a leitura do jogo, e isso é muito importante. O treinador hoje é apaixonado com um jogador que sabe fazer a leitura do jogo, né? Sabe entender o momento do jogo. Então acho que o Cruzeiro foi bem cirúrgico quando foi buscar o Gabriel, porque você hoje, para poder montar um time, e principalmente no caso do Cruzeiro tá remontando, né, esse time, acho interessante demais buscar um tipo de jogador assim. Eu tô com muita expectativa com esse jogador, viu, Samuel?